A morte nunca é um assunto fácil, ainda mais para falar desse assunto tão pesado, tão delicado, tão difícil para as crianças. E eu tenho muita procura de gente que fala como a gente fala da morte com as crianças, o que eu devo falar, o que eu não devo falar. Cada um sabe a idade do seu filho, o entendimento, o que a gente pode abordar, né? E cada um tem as suas crenças, aquilo que acredita, aquilo que é importante. E é por aí que a gente tem que ir. O que eu acho que é mais importante da gente olhar nessa questão da morte é não tornar um tabu. Aquilo que a gente não fala, que a gente não explica, vai virando um monstro gigante, aquilo cresce, aquilo a gente vai criando fantasias e dói mais do que a gente sentar e conversar. O importante nesse momento é a gente acolher a necessidade da criança, é trazer para ela uma segurança de que a vida dela continua, de que o mundinho dela vai continuar, a saudade fica, né? É muito delicado. E em pedidos de livro de morte, tem um aqui que eu trouxe, que ele é um livro bonito, mas ele é um livro bem direto, bem objetivo, e tem gente que não gosta muito não. Mas eu trouxe para vocês. Pode chorar, coração, mas fique inteiro. É um livro da Companhia das Letrinhas, do Glenn, não sei falar esse nome, Ringet e ilustrações da Charlotte Pardee. Nome difícil, né? Nunca vi. E ele conta a história de 4 irmãos que estão ali convivendo com a morte. Quantas vezes a gente não tem uma pessoa doente em casa e a gente acompanha aquele processo de despedida, né? A gente adulto sabe que aquilo vai acabar algum momento e a gente vai ali se despedindo e o quanto as crianças convivem com isso. Então vamos lá para a história. 4 crianças estavam sentadas em volta de uma mesa e na ponta da mesa tinha uma figura ali toda de preto que só tinha um nariz para fora. A foice estava guardada lá na porta. Era a Dona Morte. E a Dona Morte fazia uma respiração esquisita, respirava com dificuldade, soltava uns chiados. E isso era bem assustador. Mas as crianças não tinham medo da Dona Morte. Elas tinham medo mesmo da vovó que estava lá em cima no quarto, deitada de cama, e ela estava bem doente. E era ela que a Dona Morte tinha vindo buscar. E o irmão mais velho, o menino mais velho, ele acreditava que podia enganar a Dona Morte. Eles acreditavam que a Dona Morte, ela fazia o serviço dela à noite. Então eles tentavam enganar a Dona Morte para que ela fosse embora, que amanhecesse o dia e ela fosse embora sem levar a vovó. Então eles ficavam servindo uma xícara de chá atrás da outra. E a Dona Morte, com toda a paciência, ficou tomando muito chá, não, café, muito café. E quando ela terminava, o menino falava, mais um golinho, senhora? E ela, sim, sempre aceitava. E ficava ali no seu cafezinho, esperando a hora certa. Muito tempo se passou desse jeito, até que em algum momento a Dona Morte colocou a mão ossuda em cima da xícara e falou, não, agora chega, tô satisfeita, tô pronta para ir. E nessa hora a menina mais nova criou coragem e falou assim, mas por que você tem que levar a vovó se ela é a pessoa que a gente mais ama? E aí a Dona Morte falou, né, todo mundo pensa que a Dona Morte tem um coração de carvão, todo preto como a noite, escurecido, duro. E ela tem um coração bem vermelho, vivo, como o mais lindo pôr do sol, diz aqui. E ela ficou ali olhando para as crianças e falou, vou contar uma história para vocês. Era uma vez 2 irmãos que viviam num país que só chovia. Chovia o tempo inteiro, o sol nunca aparecia por lá. E eles eram muito tristes. O nome deles era Sofrimento e Desconsolo. E eles viviam lá super tristes, desanimados, ó, curvados até, um mais triste que o outro. E no alto da montanha, nesse mesmo lugar, tinham 2 irmãs que viviam ali super felizes, num lugar que só tinha sol, que era muito alegre. Elas se chamavam Alegria e Risada. Mas tinha alguma coisa ali dentro delas que faltava. Elas não sabiam dizer o quê. E com esse sentimento de falta, elas nem conseguiam aproveitar tanto a sorte que elas tinham. Até que um dia, você já deve imaginar, eles se conheceram. E logo se apaixonaram. O sofrimento e a alegria se apaixonaram e se casaram. E o mesmo aconteceu com o desconsolo e a risada. O casamento duplo foi a maior alegria naquele lugar. E cada um foi para sua casa. E a casa ficava no meio do caminho, com a família da alegria lá em cima e com a família do desconsolo
e do sofrimento aqui embaixo. E de tempos em tempos eles iam visitar os pais da alegria e da risada e os pais do desconsolo e do sofrimento. Afinal, a gente não é assim? Tem uma hora que a gente está super feliz dando muita risada e tem outra hora que a gente está triste, desconsolado. E eles visitavam cada hora os pais de um, a mãe do outro. E aí, voltando aqui na história. Um dia, o desconsolo morreu. E aí morreu a risada junto. E o mesmo aconteceu com a alegria e o sofrimento. Porque afinal, eles descobriram que um não vivia sem o outro. Então, quando um morreu, o outro morreu junto. E a Dona Morte falou assim, é a mesma coisa com a vida e a morte. Que valor a gente daria para a vida se não existisse a morte? Quem ficaria feliz com o sol se não chovesse de vez em quando? E será que alguém ia querer tanto a luz do dia se a noite não aparecesse? Então, a gente vive nessas contradições, né, de um lado e de outro, e as 4 crianças se olharam angustiadas, não sei se elas entenderam muito bem a história, tão bem como a morte, mas fazia sentido. Aí, a morte levantou para ir embora, abriu a porta para subir a escada, e o menino mais novo tentou impedir, mas o irmão mais velho falou, não, a gente não pode interferir os caminhos da vida. E aí eles escutaram uma janela se abrir no quarto da vovó e a Dona Morte falar, voa, alma, voa. E quando eles subiram, a vovó tinha morrido. E a Dona Morte estava lá no pé da cama, ó. Eles ficaram muito tristes, eles ficaram arrasados. E a Dona Morte falou, pode chorar, coração, mas fique inteiro. E assim ela desceu as escadas e desapareceu. O sofrimento das crianças foi grande, mas elas não se esqueceram das palavras da Dona Morte, que sempre foram um consolo para eles. E aí, ó, cada vez que eles abriam a janela, eles pensavam na vovó. Eles sentiam aquele vento batendo ali, fazendo carinho no rosto e parecia que a vovó ainda estava por lá. Não é uma história fácil, não é? As despedidas nunca são fáceis. Despedir de quem a gente ama, né, se desligar, permitir que vá, sentir ali a morte, é um sofrimento. E tem um dia depois do outro e a vida continua e a gente vai seguindo. Quando a gente tá vivendo parece que não, o sofrimento não vai dar para aguentar e não tem fim, mas a gente vai vendo que uma coisinha puxa a outra, leva a outra e a gente segue, a gente arruma forças e segue. É uma história dura, né, e que pode ajudar, às vezes, a trazer um consolo e trazer um assunto difícil, mas que é preciso que a gente traga para a criança conforme ela perguntar e ela quiser saber, porque ficar naquela imaginação, né, ai, foi pro céu, virou estrelinha. O que é virou estrelinha? Por que tem que ir pro céu? Ah, o papai do céu quis ele do lado dele. Por que do lado dele e não do meu lado? Eu quero aqui perto de mim. É difícil para a criança entender essas falas, essas coisas e vai virando um monstro na cabeça deles. Então é importante que a gente fale no assunto. O quanto, o como, cada um que sabe o seu. Precisando de ajuda pode me chamar. A gente pode falar formas e ver formas dentro da realidade de cada um, da idade de cada um, que importa muito. É um assunto mesmo delicado. E se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreve para não perder nenhum outro. Não é fácil, né? Mas pode chorar, coração. Mas fique inteiro. Beijinho.